Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal, nosso encontro, acredito eu, muito produtivo semanal. Nesse momento eu gostaria de focar muita energia da natureza que nos envolve em todos os momentos. Você pode morar num condomínio de prédios, de casas, no meio de uma cidade, mas a energia da natureza está ao nosso redor. Talvez não com tanta intensidade quando você vem em busca dessa energia, quando você busca efetivamente se envolver com a energia da natureza. Isso é um ponto importante para nós. Então eu vejo assim que nesse momento nós podemos aproveitar muito cada instante para termos uma capacidade de superação em relação às nossas questões de ordem pessoal, de ordem material, de ordem de reencarnação. Nós precisamos de energia. Nós estamos assim num processo de enfrentamento, de superação. Nós temos assim processos às vezes muito desafiadores. Isso faz parte da nossa constituição pessoal, espiritual, de história de vida, de necessidades de aprendizados e principalmente de expurgar muitas coisas daquilo que não serve mais para nós. Então é desafiador. Existem momentos que nós nos sentimos inseguros, nós nos sentimos desprotegidos. Isso já aconteceu com você? Em algum momento já aconteceu com você? Para mim já, várias vezes. Em alguns momentos já aconteceu. Mas e a fé, e a crença, é tudo aquilo que a gente tem? Eu diria, ótimo, legal, isso nos ajuda muito a termos condições de poder desenvolver em nós essa capacidade de enfrentamento. E é o que nós estamos fazendo aqui. Não existe nesse planeta um espírito totalmente evoluído nas suas capacidades espirituais. A gente sabe disso. Só que a gente sabe na teoria, né? E a gente se cobra numa atitude que não é verdadeira. Nós não somos espíritos infalíveis. Nós não somos espíritos perfeitos. Estamos aqui numa jornada. Só que nós não podemos usar isso também como desculpa. Eu não posso usar isso como desculpa, como justificativa. Eu não consigo fazer porque eu sou imperfeito, porque não tenho capacidade ainda, porque eu não tenho condições de poder desenvolver isso ou aquilo, um comportamento diferenciado. Mas muito pelo contrário, nós estamos aqui para isso mesmo. Para o enfrentamento, para a superação, para o aprendizado. E todas as situações que nós nos envolvemos estão ligadas a esse processo, todas elas. Então, no momento onde você se sentir inseguro ou insegura perante alguma situação, eu diria esse é um momento importantíssimo, um momento onde você não pode deixar passar. Eu resolvi fazer o vídeo aqui neste local, né, que daqui a pouco eu vou mostrar mais um detalhe desse local, justamente porque ele representa um momento histórico muito significativo, principalmente para o povo ucraniano. Depois eu vou te contar um pouco mais de detalhes sobre isso, em relação a esse local, e aquilo que o local aqui representa. Isso tem a ver com essa questão da nossa capacidade de enfrentamento, da nossa questão de entendermos os aspectos que, de alguma forma, nos envolvem em nossos desafios do cotidiano na vida. Então, quando nós nos sentimos inseguros, nós temos uma tendência de nos infantilizar o nosso próprio comportamento. Fazendo o quê? Esperando alguma coisa, um milagre acontecer. E a gente sabe que milagres não existem. Mas alguns podem dizer assim, mas e Jesus fez o quê? Ele não fez milagres, ele fez tudo de acordo com aquilo que é a capacidade dele fazer como espírito consciente do que ele estava fazendo. As curas, né? Os efeitos, os fenômenos que ele realizou, tudo dentro de uma linha de compreensão, quando entendemos um pouco melhor a proposta do que ele veio fazer, do que ele veio desenvolver enquanto espírito, no sentido de orientar as pessoas para as suas ações no dia a dia. Então ele é o caminho, é um caminho. Qual é o caminho que ele veio trazer? Por que ele é caminho? Porque ele é um espírito que ele está na vanguarda, ele está à frente, ele mostra exatamente o que é interessante para nós a realizarmos. Então o que é? Superação, compreensão, entendimento, aprendermos a dinâmica do amor, do perdão,
e da compaixão. E aí temos uma série de coisas. Esse é o caminho. Será que nós conseguimos viver isso efetivamente? Esses desafios que nós enfrentamos no dia a dia, eles são capazes de nos tirar a tranquilidade, são capazes de tirar o nosso conforto, de tirar de nós a nossa tranquilidade? Se isso for, a resposta for sim, é porque ainda nós não temos maturidade suficiente para podermos compreender de uma forma diferente. E a nossa dinâmica é aprendermos de uma forma diferente, a compreender os problemas, as dificuldades que nos visitam. Então, por exemplo, assim, nós temos resgates. E resgates, eu diria assim, eu chamaria de resgate, são aprendizados. São necessidades de limpar de nós, do nosso campo vibratório, aquilo que não presta mais. Aquilo que, de alguma forma, está impregnado na nossa vibração, enquanto perispírito, enquanto espírito que somos nós. E é isso que nós estamos realizando, um trabalho significativo. Então, quando eu comento isso, por exemplo, né, assim, mostrando um pouquinho mais alguns detalhes aqui desse lugar, nós podemos recorrer à religião, podemos recorrer a Deus. Então, essa aqui é uma réplica de uma igreja ucraniana. Então, a comunidade ucraniana vem para o Brasil, aproximadamente aí no final do século XIX, fugindo da fome, fugindo do genocídio praticado por Stalin contra o povo ucraniano. Isso é uma questão histórica, né? Uma questão de entendermos que milhões de pessoas morreram de fome por conta de algumas ações do governo russo em relação ao povo ucraniano. É lógico que isso pode gerar uma série de discussões políticas, e a intenção aqui não é essa, ok? A intenção aqui é compreendermos que o povo ucraniano passou por uma situação extremamente delicada, sofreu profundamente por conta das arbitrariedades, né, de um político, de alguém que determinou de alguma forma algumas ações. Mas por que esse povo passou por isso? Quais eram as lições que eles precisariam aprender em relação a isso? E aí, se nós olharmos, tudo existe um para quê, tudo existe um porquê. E só lembrando aqui, tá? Porquê e para quê são perguntas que nos não dão a mesma resposta. Então, se você quiser um porquê, você vai procurar uma explicação. E um para quê, você vai procurar uma intenção. Para que isso serviu para essas pessoas? Para conquistar o quê? Para desenvolver o quê? E aí, se nós olharmos para uma situação dessa, falamos sobre algo muito radical. Pode ser que nós tenhamos feito barbaridades como essas no passado, da mesma forma. E como criticar ou julgar o povo russo, né? E como, de alguma forma, assim, colocar algum tipo de justificativa para qualquer ação. Aí você fala, então quer dizer que as pessoas no mundo, né, que fazem barbaridades, a gente tem que desculpar, compreender, entender? Bom, segundo Jesus, sim. E segundo o nosso ego, como é que fica isso? Será que nós temos essa capacidade? Será que nós temos essa condição de entendimento? Será que nós temos esse grau de maturidade para entendermos que nós não passamos nada por acaso? Se você passa por uma dificuldade hoje, no momento presente, será que isso não é consequência de algo a ser aprendido no seu caminho? E se você se sente inseguro ou insegura perante as situações, será que não seria necessário desenvolver um pouco mais de compreensão sobre aquilo que você já conhece? Será que não seria interessante ampliar um pouco mais o grau de visão e de percepção sobre problemas? Que a origem pode ser no passado? E aí você fala, puxa vida, então é castigo? Tudo que eu fiz agora eu estou pagando? Duas coisas, não existe castigo e não existe pagamento. O que existe é um processo de tomada de consciência sobre nós mesmos. Se você comete eventualmente um delito em relação a alguém, você está nessa frequência, nessa faixa do delito. Para sair dessa faixa do delito, você precisa fazer o quê? Sair dela. Se você entrou, você vai ter que aprender a sair dela. E como é que a gente sai da frequência do delito? Passando por experiências materiais
que de alguma forma vão nos trazer situações para que possamos aprender, por exemplo, o outro lado. Então não é um castigo, faz parte da dinâmica, faz parte do nosso entendimento, da nossa compreensão. E assim nós vamos seguindo a existência material. Então se você hoje passa por dificuldades e problemas, e que de alguma forma você se sente inseguro ou insegura, preste um pouco mais de atenção. Desenvolva talvez um pouco mais de fé e compreensão. Desenvolva um pouco mais de certezas na vida em vez de dúvidas. Qual a certeza que a gente pode desenvolver? A certeza de que tudo acontece por um motivo plausível. Se nós acreditamos que nada acontece por acaso, então nada significa tudo que acontece, né? Então nada acontece por acaso. Então tudo que está acontecendo por um motivo. Então não é ao acaso. Ou a gente acredita nisso, ou realmente muda de opinião, muda de visão, muda de doutrina, muda de pensamento, muda de filosofia. Porque não é compatível, por exemplo, dizer que nada é por acaso e achar que alguma coisa está acontecendo que não tem explicação, que não seja justo. Então, para nós falta maturidade, falta compreensão, falta entendimento. E isso depende muito do nosso nível de consciência sobre o que nós passamos e o que nós vivemos. E é o que nós estamos fazendo aqui, passando por experiências para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento e abertura de consciência. E assim Jesus veio, nos trouxe as informações necessárias para que possamos passar com um pouco mais de tranquilidade por essas questões do mundo material. No mundo encontrareis aflições. Assim já disse Jesus, sabendo que aqui não é um lugar de férias. Ninguém na espiritualidade disse, então agora estou cansado, vou dar um rolê lá pela terra. Vou passar uns dias ali no Caribe, né? Vou pedir para uma reencarnação, para ter dinheiro, daqui a pouco estou passeando pelo mundo. É legal, ótimo, mas o preço aqui é alto para o desenvolvimento. E nós todos, inclusive você que está aí, eu que estou aqui, e nós que estamos nessa dinâmica toda, nós solicitamos o que nós estamos passando aqui e agora. Nós decidimos isso de uma forma consciente ou inconsciente. E esse é o nosso grande desafio. Vamos aproveitar a cada instante que nós temos, a cada momento que nós temos, para podermos efetivamente trabalhar e superar as dificuldades. Vamos aproveitar para que as coisas não se repitam mais. Não no sentido de obrigatoriedade, mas de espontaneidade, porque você deseja, porque você se compromete em fazer essa mudança com você mesmo, com você mesma. Se não for assim, não adianta nada. Não adianta sair por aí distribuindo roupa, comida na rua, fazer palestras, dar passes, trabalho mediúnico, estudar doutrina, seja ela qual for, estudar religião. Não adianta nada disso se você não mudar a você mesmo. Ninguém do outro lado vai pedir para você sua carteirinha de trabalhador. Ninguém vai pedir a lista de frequência de quantas vezes você foi no centro, na sinagoga, na igreja, quantas penitências você fez. Ninguém vai pedir isso. Ninguém vai pedir isso. O que acontece então quando a gente desencarna? É a nossa vibração, nossa frequência. O que você estiver vibrando é para onde você, sua condição mental vai atrair você, com as companhias respectivas e o local respectivo. Isso que determina ir por umbral, para nosso lar, para outras colônias mais distantes, mais elevadas, para as trevas, depende como é que a gente vibra, como que nós estamos vibratoriamente. Cuide disso. Se você estiver nesse estado, já inicialmente comentado, de insegurança, tenha mais certezas. Traga mais qualidade para a sua vida, numa dinâmica de entendimento, de alegria. Busque nutrir a alma, busque e seguir em frente. Você vai ver, no final das contas,
O esforço que fizermos para isso realmente só reverterá em favor de você mesmo, de mais ninguém. E essa é a nossa jornada. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal. Manda aí seus comentários, suas perguntas, dúvidas. Traga aí a sua participação, é muito importante isso. www.fraternal.net.br. Um abraço e até a próxima.